Fala, meus amigos, aqui do meu canal do YouTube. Nossa, quanto tempo eu não apareço nessa plataforma para falar de futebol, meu Deus do céu. Mas olha só, eu não parei não enferrujei. Eu falo bastante nas minhas redes sociais. Aliás, tá aqui embaixo, ó, as minhas redes sociais, para você que não me conhece, ir lá conferir o conteúdo que eu sempre posto lá de narrações também de opiniões. E hoje a gente vai falar aqui sobre o derby, um pouquinho, né, rapidamente, sobre o derby, o grande clássico paulista lá na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Palmeiras. Deu vitória do Timão quando a maioria das pessoas não esperava que o Corinthians vencesse o Palmeiras. Aconteceu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora aqui no canal do Sérgio Botarelli. E o Corinthians venceu, né? Um gol de Garro no primeiro tempo, um gol de Yuri Alberto no segundo tempo, ajudado pela falha do Everton também no segundo tempo. O Corinthians com muita vontade venceu o Palmeiras por 2-0. A gente sempre costuma dizer, né, quando alguém vence um clássico, que ele soube jogar o clássico, que o outro time não teve a mesma vontade, que parecia um jogo normal. Sempre acontece isso. Pode reparar. Só que dessa vez eu não acho que faltou vontade ao Palmeiras. O Palmeiras fez o que achava que deveria fazer no jogo ali dentro das possibilidades na escalação e trocas também do Abel Ferreira. Acontece que o Corinthians entregou tudo em campo. E pela entrega do Corinthians ficou parecendo que o Palmeiras esteve displicente. Na verdade, não. O Palmeiras perdeu realmente muitas oportunidades no primeiro tempo, começou muito melhor o jogo. O Corinthians começou meio perdido, há 11 partidas não jogava com 3 zagueiros. Dessa vez o Ramon armou o time com 3 zagueiros e aqui eu vou fazer um adendo e até assumir uma culpa. Quando saiu a escalação do Corinthians com 3 zagueiros e o Hugo na lateral esquerda, eu fiz uma crítica interna e quero aqui dizer que errei na minha crítica interna. Porque eu não queria o Hugo na lateral esquerda do Corinthians, né? Falando pelo lado corintiano, eu preferi o Bidu por motivos óbvios. O Bidu vem numa boa fase no Corinthians. Tem apoiado bem, tem feito um bom trabalho, inclusive para o meu próprio espanto depois de ver o primeiro semestre do Bidu. Mas eu entendi, depois com a bola rolando, as intenções, tanto do lateral esquerdo Hugo, quanto da troca dos zagueiros, que foi também algo que eu critiquei. Essa sim, eu mantenho a crítica. Porque o que o Ramon fez? Depois eu falo um pouquinho mais também sobre o Palmeiras, sobre o que eu vi do Palmeiras. Mas o Ramon, ele armou o time com 3 zagueiros e o Hugo na lateral esquerda, que é um lateral praticamente um quarto zagueiro, né? Porque ele não sobe muito, não apoia muito bem ao ataque. E inverteu os zagueiros. O Félix joga melhor do lado direito e do lado esquerdo jogaria o Gustavo Henrique. Só que o Gustavo Henrique é um zagueiro muito lento. E quem joga do lado direito do ataque do Palmeiras? Isso mesmo, o Estevão. Precisava de um zagueiro mais rápido para conter os avanços do Estevão na cobertura, caso o Hugo não conseguisse conter o avanço do jogador palestrino. E deu certo, né? Apesar do Félix não ter feito uma grande partida, aliás, talvez Félix e Memphis Depay tenham destoado um pouquinho em relação ao Corinthians na qualidade do jogo, mas ele fez ali o papel dele. O Estevão não conseguiu articular jogadas pela direita, fez apenas uma jogada naquele cruzamento em que, de cabeça, desperdiçou a equipe do Palmeiras do Felipe Anderson, né? Grande defesa do Hugo, aliás, e mais nada. Então, a intenção ali do Ramon Dias com Emiliano Dias era fechar aquele lado esquerdo do Corinthians onde atacava o Estevão. Acabou dando certo. Embora o Corinthians não tivesse muita saída de jogo. O Corinthians sofreu muito na armação de jogadas. O primeiro tempo do Corinthians foi ligação direta e a segunda bola sempre era do Palmeiras. Por isso o Palmeiras conseguiu pressionar e criar as melhores oportunidades, embora o Timão tenha tido a dele também com o Yuri Alberto, aliás, 2 vezes. Na segunda sim estava impedido, fez a jogada errada, deveria ter puxado para dentro, entrado na frente do zagueiro, ganhado a frente, mas preferiu puxar para a esquerda e foi travado na hora do chute, mas não valeria, estava em posição irregular. Mas também teve uma outra oportunidade que o Everton fez uma grande defesa. Primeiro tempo melhor do Palmeiras, Corinthians foi lá e pumba, no finalzinho fez o gol com o Rodrigo Garro. Isso deu mais tranquilidade ao Timão, a torcida se incendiou dentro da Neoquímica Arena e o Corinthians fez um segundo tempo ali dominante. Embora o Palmeiras tivesse mais posse de bola, dentro da sua proposta o Corinthians foi perfeito, explorou bastante os contra-ataques, criou oportunidade até para fazer mais gols. No segundo tempo o Palmeiras teve menos oportunidades do que no primeiro, criou menos, o Corinthians meteu um paredão lá atrás, o Martínez correu demais, deu muitos combates, ganhou a bola do segundo gol e o Corinthians acabou fazendo o segundo.
O Abel Ferreira armou o time do Palmeiras naquela forma como ele gosta de jogar, com o Felipe Anderson do lado esquerdo, Flaco centralizado. Aliás, o Flaco não teve muita chance nesse jogo, ali com o Ramalho e o Gustavo Henrique, que fecharam bem aquele lado onde ele desce, e o Estevão do lado direito. Mais uma vez, uma noite pouco inspirada de Rafael Veiga, e quem destoou para baixo na equipe do Palmeiras, que eu não esperava, era Richard Rios. Vinha fazendo boas partidas, mas algumas osciladas, e ontem foi a noite em que ele oscilou mais, perdeu a bola inclusive do segundo gol, mas de forma geral não fez uma boa partida. As laterais do Palmeiras também não funcionaram, Caio Paulista muito mal no jogo, o Marcos Rocha fez uma partida até digna, uma boa partida, mas não foi suficiente. Embora tenha criado, o Palmeiras no segundo tempo sofreu bastante com uma falta de repertório. E quando o Abel fez as mudanças, ele tira o Estevão numa forma errada, na minha opinião, não deveria ter tirado o Estevão do jogo. O Hugo tinha cartão amarelo, depois o Hugo saiu para a entrada do Bidu, mas quando o Estevão saiu, o Hugo ainda estava em campo, poderia ter explorado mais o drible, a velocidade por aquele lado, embora o Hugo não tenha dado espaço. Poderia ter tirado o jogador do Corinthians num combate atrasado ali com um segundo cartão amarelo. Fez mal o Abel, mudou mal a equipe e na coletiva, mais uma vez, quis pautar o trabalho da imprensa. Disse que se o jornalista tivesse competência, se ele fosse um bom jornalista, ele tinha que colocar na manchete que o Palmeiras criou muitas oportunidades e perdeu porque não conseguiu concluí-las. Abel, duas coisas eu falo pra você. Primeiro, de jornalismo você não entende porra nenhuma. Você é ótimo treinador, excelente treinador, mas jornalismo deixa para que o jornalista faça. Eles sabem o que está fazendo. Você concordando ou não é outra história. Você tem todo o direito de discordar daquilo que o cara escreveu. Mas você dizer o que ele tem que escrever para ele ser um bom jornalista, aí não é a sua pauta, tá? Cuida do seu time, arruma o seu time, tenta ser campeão. Agora ficou mais difícil, você tem um trabalho a fazer. Esquece o jornalista. E outra coisa, você tem que parar de desmerecer os seus adversários quando perde. Você é um péssimo perdedor. Às vezes é até um mau ganhador. E quando é perdedor, é horroroso. Então, para de ficar falando que o time adversário não tem mérito, que o Palmeiras só perde para ele mesmo, que não é assim que funciona. Mesmo que ontem tenha sido sim uma parte disso, o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, você precisa ser um pouquinho mais humilde. Falta isso. Tem um quê de arrogância nas suas falas durante as entrevistas coletivas. Tudo bem, a gente tem que fazer meia-culpa, o jornalismo esportivo tá ruim, muitas perguntas ruins, abaixo da crítica nas coletivas de imprensa, mas mesmo assim você não tem o direito de vir a público e dizer uma baboseira dessa. Aliás, toda coletiva uma baboseira nova. Precisa mudar isso daí, tá bom, Abel? Ou senão você pega a sua trouxinha, joga nas costas aí, ó, vaza do país. Beleza? Então é isso. Eu quero que vocês deixem aqui o comentário sobre o que vocês acharam desta partida, sobre o jogo entre Corinthians e Palmeiras, se o Palmeiras tinha mais chances de vencer, a vitória gigantesca do Corinthians, se você acha que o Corinthians se livrou do rebaixamento por conta dessa vitória. Aliás, agora ninguém mais vai querer demitir o Ramon Dias, né? Ele seria demitido em caso de derrota pro Palmeiras, segundo vários torcedores e também jornalistas, e agora com nos últimos quatro jogos, 3 vitórias e um empate, vem de 3 vitórias consecutivas, agora mesmo caindo na Sul-Americana, ele não deve ser demitido, né? Será que alguém quer demitir o Ramon agora? Valeu, gente, deixa aqui a sua opinião, deixa a sua curtida também, a gente se vê por aí. Grande abraço, tchau, tchau!